Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso currículo A Igreja em Movimento, de Atos aos Dias de hoje. Essa aula trataremos do tema O Movimento Monástico após a cristianização do Império Romano. O propósito da nossa aula é descrever o que é o monasticismo, abordando os principais movimentos monásticos surgidos após a cristianização do Império Romano Ocidental. Vocês lembram que na aula passada nós falamos muito sobre essa questão dos monges, do monasticismo, e agora nós vamos observar com maior detalhe do que se trata. Mas qual o contexto? Após a conversão de Constantino e a cristianização progressiva do Império Romano no século IV, o cristianismo deixou de ser uma religião perseguida e passou a contar com o apoio estatal. Esse novo status trouxe benefícios, mas também uma certa acomodação espiritual, como nós já vimos. Muitos cristãos começaram a ver a vida monástica como uma forma de manter o rigor ascético, que vimos na aula passada, e o ideal de santidade do cristianismo primitivo. Williston Walker destaca que o monasticismo surge nesse contexto como uma reação ao aburguesamento da fé, oferecendo um caminho de renúncia radical ao mundo. E quais são as características, portanto, do monasticismo? Os primeiros monges eram eremitas, vivendo isoladamente no deserto, como os padres do deserto, especialmente no Egito, dedicando-se à oração, ao jejum e à contemplação. Com o tempo, o monasticismo assumiu formas cenobíticas, isto é, comunidades de monges sob regras comuns. Essa forma institucionalizada proporcionava maior estabilidade e capacidade de expansão. O ideal monástico, portanto, buscava a imitação de Cristo por meio da beleza, castidade e obediência, sendo a oração e o trabalho manual, ora et labora, elementos centrais, ou seja, orar e trabalhar. A influência do monasticismo se tornou uma das forças estruturantes da cristandade ocidental, contribuindo para a preservação do saber clássico, a evangelização de áreas rurais e a formação de líderes eclesiásticos. Ele também moldou a espiritualidade cristã, oferecendo um ideal de santidade baseado no retiro do mundo e na vida comunitária regulada. O primeiro movimento monástico que nós trazemos aqui são os beneditinos. São Bento de Núrcia, e a gente coloca São Bento aqui por uma questão de título, mas nós sabemos que nós, batistas e protestantes, entendemos que santo não é necessariamente alguém que foi reconhecido por um clero e o elevou a esse patamar de santo, mas é todo aquele que é separado para andar com Deus e fazer a sua obra. No início do século VI, São Bento fundou o mosteiro Monte Cassino e redigiu a regra de São Bento, que se tornaria a base do monaquismo ocidental. O período era de declínio do Império Romano do Ocidente e os mosteiros beneditinos surgiram como centros de estabilidade e civilização em meio ao caos das invasões bárbaras. As características dos beneditinos eram que a regra de São Bento estabelecia um equilíbrio entre oração e leitura e trabalho. O superior do mosteiro, o abade, exercia autoridade paternal e a vida monástica seguia um ritmo disciplinado e coletivo. A estabilidade, a permanência vitalícia no mosteiro, era um dos votos essenciais para ser monge beneditino.
O monge beneditino, portanto, vivia em comunidade, em humildade e obediência com foco na liturgia das horas, a lectio divina e no trabalho agrícola. Lectio divina significa os exercícios da oração, da leitura, da meditação e da contemplação com muito rigor. Qual foi a influência dos beneditinos? A ordem beneditina se expandiu por toda a Europa medieval, exercendo profundo impacto na cristianização dos povos germânicos e na preservação cultural. Os mosteiros se tornaram centros de alfabetização, produção literária, hospitalidade e assistência social. A influência de São Bento foi tão significativa que ele é considerado o patrono da Europa. Um outro grupo são os conhecidos por cluniacenses. No século X, em resposta à decadência monástica causada por interferências seculares, surge a reforma de Cluny. O mosteiro de Cluny foi fundado em 910, na Borgonha, com forte independência da autoridade secular e episcopal, diretamente subordinado ao Papa. Suas características são que a reforma cluniacensis reforçou a observância estrita da regra beneditina, com ênfase na liturgia solene, especialmente na celebração da missa e do ofício divino. O trabalho manual também foi reduzido em favor da oração e do estudo. Cluny adotou um modelo centralizado. Mosteiros afiliados a Cluny seguiam suas diretrizes, o que garantiu uniformidade e coesão. A influência de Cluny foi decisiva na revitalização do monasticismo ocidental e teve grande prestígio moral e político. A sua influência contribuiu, por exemplo, para o fortalecimento do papado e para a reforma gregoriana. No entanto, sua rigidez litúrgica e centralização excessiva acabaram sendo criticadas posteriormente, gerando novas reformas. Um outro grupo são os cistercienses, no qual, no final do século XI, como reação ao luxo e à formalização do monaquismo cluniacense, surgiu a ordem cisterciense, com a fundação do mosteiro de Citeaux, em 1098. Bernardo de Claraval foi seu principal impulsionador. Então aqui já está uma certa diferenciação entre os cistercienses e os cluniacenses, porque os cistercienses entenderam que eles precisariam ser menos formais. Quais as características, portanto, dos cistercienses? Os cistercienses buscavam um retorno à simplicidade original da regra de São Bento. Então, voltar à simplicidade. Os mosteiros eram construídos em regiões isoladas, sem luxo, e a vida monástica valorizava a pobreza, o silêncio e o trabalho manual. Evitavam, portanto, a pompa litúrgica e enfatizavam a vida contemplativa e a autossuficiência econômica. A sua influência é que a ordem cresceu rapidamente, influenciada pelo carisma e pela pregação de Bernardo de Claraval, que se tornou um dos teólogos mais influentes da Idade Média. Os cistercenses contribuíram para o desenvolvimento agrícola e tecnológico na Europa, sendo responsáveis por importantes inovações em irrigação, arquitetura e organização rural. E falando um pouco mais de Bernardo de Claraval, ele viveu entre 1090 e 1153 e foi uma das figuras mais influentes do monasticismo e da espiritualidade cristã do século XII. Ele ingressou no recém-fundado mosteiro cisterciense de Citeaux e, posteriormente, fundou
o mosteiro Claraval, tornando-se seu abade. Sua personalidade carismática e sua profunda espiritualidade atraíam numerosos discípulos e contribuía para a rápida expansão da ordem cistercense. Sua figura foi central, portanto, no campo religioso quanto político de sua época, exercendo grande influência sobre papas, reis e líderes da Igreja. A obra e influência de Claraval é que foi um pregador vigoroso e um teólogo místico, mais voltado à vida espiritual do que à especulação doutrinária abstrata. O seu pensamento valorizava profundamente a experiência interior e o amor a Cristo. Ele foi adversário da teologia racionalista de Abelardo, contra quem polemizou, e defensor do papado. Bernardo desempenhou papel decisivo na eleição do Papa Eugênio III, antigo discípulo seu. Também pregou a Segunda Cruzada, embora esta tenha resultado em fracasso. Sua influência derivava mais de sua santidade pessoal e autoridade moral do que de qualquer posição oficial, sendo considerado o grande mestre espiritual do seu tempo. Mas um grupo de monasticistas, de monges, que são os conhecidos como cartuchos. Os cartuchos surgiram no final do século XI, com Bruno de Colônia, que fundou a Grande Cartucha nos Alpes franceses. Esse movimento foi um movimento que contribuiu, que combinou elementos do eremitismo com o cenobitismo. Então, eremitismo, isolamento completo; cenobitismo, vida em comunidade entre os montes. Então, ele buscou mesclar um pouco de cada, buscando um retorno radical à solidão e à oração contínua. Quais as características? A vida cartusiana era profundamente ascética e solitária. Cada monge vivia em cela individual, onde passava a maior parte do tempo em oração, estudo e trabalho, reunindo-se com a comunidade apenas para algumas atividades litúrgicas. A ordem mantinha um rigor extremo de silêncio e austeridade. Embora menos numerosos que outras ordens, os cartuchos exerceram uma influência espiritual notável, mantendo um ideal elevado de contemplação, e sua estabilidade institucional e fidelidade à sua regra permitiram-lhes manter-se praticamente inalterados ao longo dos séculos, tornando-se um símbolo da perseverança monástica. Vemos também aqui agora um outro grupo, os dominicanos, que foi fundado por Domingos de Gusmão no início do século XIII. Os dominicanos surgiram em resposta à proliferação de heresias, como o catarismo, especialmente no sul da França. A igreja buscava ordens capazes de pregar com eficiência e combater o erro doutrinário com erudição. A ordem dos pregadores dominicanos combinava a vida comunitária com intensa atividade apostólica e intelectual. Eles eram instruídos nas escrituras, teologia e filosofia e enviados a pregar, e possuíam uma estrutura democrática e adaptável, com ênfase na mobilidade e no ensino. Sua influência é que eles expandiram o ensino teológico, fundando escolas e universidades. E por conta do seu preparo intelectual contra as heresias, eles foram colocados como responsáveis por gerir a Inquisição e na formação doutrinal do clero. Entre seus membros destacaram-se Tomás de Aquino, cuja síntese teológica marcou profundamente o pensamento cristão.
Vejamos agora um pouco sobre Francisco de Assis, o famoso Francisco de Assis, que viveu de 1181 a 1226. Nascido em uma família de mercadores de Úmbria, abandonou uma vida de conforto para seguir a Cristo na pobreza absoluta. Ele desejava uma imitação literal da vida de Jesus, especialmente em sua humildade, pobreza e amor pelos marginalizados. Ele fundou a Ordem dos Frades Menores, os conhecidos franciscanos, cuja proposta era viver entre os pobres sem propriedade alguma, sustentando-se por esmolas e pregando uma mensagem de paz e penitência. A obra e influência de São Francisco de Assis é que a aprovação papal de sua ordem sinalizou uma abertura da igreja às novas formas de vida religiosa urbana. Então a igreja a partir de Roma estava muito engessada em liturgias e estruturas, e com a ordem de São Francisco, a igreja começou a se abrir um pouco mais para outras estruturas. Embora Francisco quisesse evitar a institucionalização, a ordem acabou por se estruturar formalmente, o que gerou tensões internas. Era exatamente o que Francisco de Assis não queria, que ela se engessasse, mas com o tempo acabou se engessando. Ainda assim, sua figura permaneceu símbolo duradouro de renovação espiritual, simplicidade e fraternidade cristã. Francisco não foi um teólogo sistemático, mas sua espiritualidade afetiva e sua vivência radical do Evangelho deixaram marca profunda na igreja medieval. Ele desenvolveu uma visão profundamente encarnacional da fé, vendo Cristo nos pobres, na natureza e em toda a criação. Sua humildade e devoção pessoal à paixão de Cristo foram centrais em sua espiritualidade. Os franciscanos, portanto, que são os monges que derivam dessa escola de São Francisco, são contemporâneos dos dominicanos. Os franciscanos foram fundados por Francisco de Assis no início do século XIII, em um contexto de crescimento urbano e desigualdade social. Francisco propôs uma vida de pobreza radical e fraternidade com os pobres. E as características gerais dos franciscanos é que eles viviam sem propriedades, sustentando-se por esmolas. Eles priorizavam a simplicidade evangélica, a pregação itinerante e o serviço aos marginalizados. E sua espiritualidade era marcada por amor à natureza, pela humildade e pela identificação com os sofrimentos de Cristo. Eles influenciaram a rápida expansão e o impacto popular. É uma ordem que teve uma expansão rápida e impactou popularmente. Sua sensibilidade pastoral e espiritualidade afetiva renovaram a religiosidade medieval, produzindo grandes místicos e teólogos como Boaventura e Duns Scotus. Os franciscanos também exerceram um papel importante nas missões e no diálogo com o mundo islâmico. Mosteiro de São Vítor. O Mosteiro de São Vítor foi fundado nos arredores de Paris, no início do século XII, por Guilherme de Champeaux, um mestre da escola catedrálica de Notre-Dame. Situado no contexto do renascimento cultural do século XII, São Vítor nasceu como expressão da confluência entre a espiritualidade monástica tradicional e a nova sensibilidade urbana e intelectual. Trata-se de um exemplo de cônegos regulares de Santo Agostinho, que, ao contrário dos monges isolados, viviam em comunidade, ligados à pastoral e ao ensino. O mosteiro aliava rigor espiritual, vida litúrgica intensa e profunda atividade intelectual.
Era um centro que promovia a formação acadêmica e a produção teológica, mas com forte acento místico e simbólico. Hugo de São Vítor e Ricardo de São Vítor, seus principais representantes, buscaram integrar fé e razão, mística e lógica em uma abordagem teológica profundamente unitiva. O mosteiro de São Vítor representa uma espiritualidade, portanto, da interioridade, que não abandona a razão, mas a ilumina com a contemplação. A vida comunitária dos vitorinos era marcada pela caridade fraterna, o estudo da Escritura e a busca pela sabedoria como experiência de Deus. São Vítor exerceu papel decisivo na transição entre o monasticismo clássico e a teologia escolástica nascente. Ali ele formou uma tradição que influenciaria diretamente a organização das futuras universidades, especialmente a Universidade de Paris. Os vitorinos não apenas produziram uma teologia de grande profundidade, mas também estabeleceram um modelo de formação clerical e intelectual que conciliava erudição com santidade. E o mosteiro é um símbolo, portanto, da síntese medieval entre razão e fé, e sua herança perdura na tradição espiritual e educativa do Ocidente cristão. Esse período que nós falamos aqui do monasticismo, ele tem uma referência profética relacionada à igreja de Tiatira, como nós temos visto sempre essa correlação entre as igrejas do Apocalipse e as suas características ao longo da história. E aqui nós estamos falando praticamente agora da igreja de Tiatira, que se fundiu definitivamente ao Império Romano, tempo em que o paganismo triunfou no seio da igreja. Quais são as lições para a nossa vida hoje? Eles demonstravam, os monges em geral, primeiramente um desejo profundo de santificação. E isso é um princípio bíblico, de se separar do mundo. Às vezes de forma até exagerada, no sentido de serem eremitas, se isolarem de qualquer contato. Não foi o que Jesus Cristo fez, nem mesmo os apóstolos, né? Eles tinham uma vida asceta, no sentido de terem rigor espiritual nos exercícios espirituais da oração, da contemplação, da leitura da palavra, da meditação, do jejum, mas eles estavam sempre em meio ao povo levando o evangelho. Então, santificação, no final das contas, não é você se retirar para uma montanha sozinho ou com poucas pessoas, sem quase contato nenhum com elas, e ali você praticar de forma rigorosa os exercícios espirituais. Não. Santificação é se consagrar cada vez mais a Deus, buscando o seu aposento, aquele lugar onde você e Deus exclusivamente conversam, onde você lê a palavra. Isso é buscar a santificação, se separando do mundo no sentido do pecado e não da relação com as pessoas, e se enchendo cada vez mais do Espírito Santo para que possa vencer as tentações e se tornar cada vez mais parecido com Jesus Cristo. A humildade também era outra característica e que nós temos aqui também como lição para a nossa vida. Às vezes, a religiosidade nos leva para um lado diferente do de Jesus. Nós corremos o risco de nos sentirmos melhores do que os outros, porque estamos sendo pessoas com uma moral religiosa elevada. E a gente sai da humildade para a vaidade. Não, devemos permanecer como Cristo, que mesmo sendo santo, perfeito, ele se agachou com a toalha e a bacia e lavou os pés dos discípulos, dizendo que o maior no reino dele é aquele que serve. Então nunca percamos de vista a humildade. E por fim, o socorro aos necessitados.
A igreja está aqui para primeiro pregar a salvação em Cristo Jesus, mas com a salvação também socorrer as necessidades dos menos favorecidos, acudindo eles naquilo que eles necessitam. Que Deus, portanto, nos abençoe, que possamos ser cada vez mais santos, humildes e também austeros, que nunca esqueçamos do nosso próximo. A nossa próxima aula vai tratar de a ascensão do islamismo e as cruzadas. Não perca! E agora você ficará com o QR Code, onde você acessando estará na classe interativa para interagir com um dos nossos professores, trazendo contribuições e também tirando dúvidas. Que Deus abençoe a todos vocês e até a próxima aula.